Estava acompanhando agora o jogo da Libertadores, Corinthians e Rosário Central em São Paulo, e que vitória do Corinthians. Porra, o torcedor do Corinthians deve estar muito feliz hoje, porque o jogo estava aquele jogo morno, certo? E aí, aos 10 minutos do segundo tempo, o juiz e o VAR fizeram a lambança de expulsar o Ranieri. Num lance que, na minha opinião, foi um lance de movimento natural. Ranieri vai para uma disputa de bola contra o jogador do Rosário, uma rachada, ele vai chutar a bola e movimento contínuo da perna, acidentalmente, na minha opinião, chuta a perna do jogador adversário. O VAR chama o juiz vê o lance inúmeras vezes e decide por expulsar. Então isso ocorreu aproximadamente aos 10 minutos do segundo tempo. Então, na maioria dos jogos, o que é que a gente vê acontecer em jogos como esse? O time que está com um jogador a menos, com 10 minutos do segundo tempo, jogando um jogo de Libertadores, vai recuar totalmente, vai ficar aquele jogo em que o time que está com um a mais vai ficar massacrando ali o jogo inteiro e o outro time vai tentar se defender até o final para tentar levar o jogo para os pênaltis. E aí hoje, aí eu tenho que dizer, o Corinthians não fez isso. E aí a gente tem que dar uma salva de palmas para um cara que é massacrado pra caramba, que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele teve a coragem de não, e a virtude de não modificar o time, ele não colocou o time para trás. E o Corinthians continuou buscando o gol, se defendendo em alguns lances, aí é natural, porque o Rosário estava com um jogador a mais, mas o Corinthians não abdicou de tentar atacar. Aos trancos e barrancos, Pedro Raul tentando ali várias vezes, trombando com jogadores adversários, e depois entra o Memphis. E o que é que aconteceu? O árbitro, naquele momento ali, quem estava assistindo o jogo disse, pô, ferrou agora o Corinthians se deu mal, ficou com um a menos. Só que naquele momento ali que o juiz deixou o Corinthians com um a menos, parece que ele ativou o modo Corinthians. Porque daquele minuto em diante o Corinthians passou a jogar como o Corinthians. Impressionante a raça e entrega de todos os jogadores em campo. O Ranieri ele tá devendo um churrasco para a turma, porque ele foi expulso. Se o Corinthians fosse eliminado hoje, iam colocar nas costas dele a eliminação, e o que a gente viu acontecer depois da expulsão dele foi uma entrega impressionante de todos os jogadores. O Corinthians passou a disputar todos os lances, qualquer lance os caras estavam entregando tudo. Em menções aqui especiais para Mateuzinho, Bidu. Que partida do Gustavo Henrique, o zagueiro. Minha Nossa Senhora, o homem tava ganhando tudo hoje. Tudo, absolutamente tudo. Breno Bidon não, porque fez o gol. Esse rapaz, ele vem jogando bem há muito tempo. Eu não vou mostrar isso aqui agora, é desnecessário mostrar, basta eu dizer, mas antes da Copa do Mundo, o Breno Bidon foi um cara que eu coloquei na minha lista. Eu disse, olha, na minha opinião, deveria levar o Breno Bidon para a Copa do Mundo, porque ele joga muita bola. E hoje ele fez o gol, por coisa boa para o garoto. Salvou o Corinthians hoje. Excelente cobrança do Memphis Depay. Entrou só para fazer isso, porque foi visível hoje que ele está fora de ritmo. Mas entrou e bateu aquela falta, colocou a bola ali. O Breno Bidon teve a presença de espírito de estar no lance e desviar a bola. E o Corinthians se classificou. Classificação maravilhosa. E o que a gente viu foi muita raça. A gente viu aos 92, quase 91,5, o Mateuzinho rachar uma bola contra o jogador na lateral, o jogador do Rosário Central. Logo depois que ele racha, que ele chuta a bola, você vê que o jogador do Rosário faz aquela cara de dor e o Mateuzinho ele vibra para a torcida e tal. Então foi uma partida de muita entrega dos jogadores do Corinthians e eu repito, parabéns para o Fernando Diniz, que foi um cara que não abdicou de tentar ganhar o jogo. Então, vitória merecida do Corinthians. A expulsão foi injusta, poderia ter prejudicado o Corinthians e, na minha opinião, ativou o modo Corinthians, porque daquele momento em diante o Corinthians foi Corinthians. Então, o Corinthians hoje está de parabéns, o torcedor do Corinthians deve estar feliz demais com essa classificação
e vamos acompanhar aí o que é que vai acontecer aí nos próximos jogos da Libertadores. Ontem Flamengo e Palmeiras classificaram, hoje Corinthians, Fluminense também, né? Acho que o Fluminense é Libertadores também, ou é Sul-Americana, não tenho certeza. O Vasco hoje se classificou mais cedo pela Sul-Americana. Então os times brasileiros estão aí avançando nas competições internacionais e vamos acompanhar os próximos jogos. Valeu! Quem não se inscreveu no Sobretudo João Portugal, se inscreve, dá um joinha aí no vídeo e ajuda o Sobretudo João Portugal a crescer. Valeu, até a próxima.